pelos cristãos. E é uma disciplina. E ela é necessária para a nossa edificação. E qual disciplina que é essa? A de nos congregarmos. A de termos comunhão com Deus. Porque, queridos irmãos, sejamos sinceros, antigamente era impensável um cristão faltar domingo na igreja, não congregar. Mas hoje, faltar se tornou um hábito e uma rotina na vida cristã. E eu não estou falando aqui a respeito de algo específico, queridos irmãos. Eu trago dados para os irmãos. Vocês sabiam que na Europa, muitas igrejas têm fechado, porque as pessoas perderam o compromisso com a igreja do Senhor. Perderam o compromisso de estarem juntos, unidos, sendo um só povo do Senhor. E igrejas na Europa estão sendo fechadas e vendidas, sendo compradas, sabe por quê, queridos irmãos? Bares, discotecas ou baladas, academias, e o pior de tudo, como algo pode ser pior do que isso, pastor? Mesquitas. Porque os islâmicos estão comprando as igrejas cristãs na Inglaterra, na França, na Espanha, na Holanda e tantos outros lugares para transformarem em mesquitas, porque o povo de Deus deixou de colocar Deus como uma prioridade, mas os muçulmanos não deixaram de colocar Alá como a sua prioridade, e eles continuam frequentando as mesquitas, e hoje já se fala que o islamismo vai se tornar maioria na Europa em pouco tempo, e daqui a pouco o povo cristão vai ter que estar seguindo as leis da Sharia e do islamismo na Europa por causa da negligência dos europeus com relação à palavra de Deus, com relação à vida em comunidade. Nos Estados Unidos da América, aquela que já foi conhecida como a nação mais cristã da humanidade, que enviou e envia ainda muitos missionários, mega igrejas estão sendo fechadas, porque as novas gerações não têm compromisso com a igreja do Senhor. As igrejas estão envelhecendo, porque as novas gerações não estão comprometidas com o evangelho do Senhor, não estão comprometidas com a igreja do Senhor. E aí você pode falar, pastor, mas no Brasil é muito distante disso. Pastor, no Brasil é muito mais diferente, pastor. A gente está aqui fervoroso, adorando, avivado no Senhor. Será? Uma pesquisa do IBGE a respeito do consumo das famílias foi perguntar para as pessoas qual era a religião delas. E aí, mais de 30% dos brasileiros são evangélicos. Então, mais de 30% da população brasileira é evangélica. Do qual, na pesquisa do IBGE, queridos irmãos, cerca de 15 a 20% desses mesmos que falaram que eram evangélicos, disseram que eram evangélicos não praticantes. O que é um evangélico não praticante? Aquele evangélico que não segue a fé cristã, que segue a fé cristã à sua maneira, ao seu modo. E cerca, hoje, de 4 a 5 milhões de pessoas no Brasil não frequentam uma igreja. Ou seja, de 40 milhões que nós temos de evangélicos no Brasil, 4 a 5 milhões não frequentam uma igreja por causa de pensamentos errados, por causa de ensinos errados e, vejam bem, querida igreja, demoníacos a respeito da igreja do Senhor. É lógico que temos sim, infelizmente, que fazer um meia-culpa ou assumir a nossa culpa também, porque muitas igrejas não são igrejas. Muitas igrejas deixaram de ser igreja. E muitas pessoas estão feridas com relação ao evangelho. Mas, queridos irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Nós estamos lutando uma batalha de evangelizarmos pessoas que estão fora dos caminhos do Senhor. E isso está 100% certo. Mas precisamos nos lembrar também, queridos irmãos, de evangelizarmos e trazermos de novo para o bojo da igreja
as pessoas que estão afastadas, desviadas do caminho do Senhor, que não tem uma igreja, seja porque está ferida, seja porque está com algum problema, nós precisamos trazer essas pessoas de volta. E este deve ser o nosso principal papel como igreja, queridos irmãos, trazermos também aqueles que por alguma forma está afastado da igreja. Por quê? Porque está decepcionado, porque está ferido ou por alguma outra coisa. E eu tenho certeza absoluta, talvez você tenha alguma pessoa na sua família nessa situação. Talvez tenha alguma pessoa do seu círculo de amizade nessa situação. E no próximo domingo, convide essa pessoa para vir aqui na nossa igreja. Desigrejados. São 4 a 5 milhões de pessoas no Brasil hoje. Pessoas que não têm uma congregação, que não têm nada para seguir, para ser admoestado. E é importante, queridos irmãos, termos essa disciplina, que é frequentarmos a igreja. Fazermos parte da igreja, porque sozinhos nós somos cristãos, mas somente unidos é que nós somos igreja do Senhor. Ah, pastor, mas a Bíblia nos fala que nós somos templo do Espírito Santo. Sim, nós somos templo do Espírito Santo, mas igreja, nós só somos unidos com outras pessoas. Então, esquece essa coisa de viver a vida cristã trancado no seu quarto sozinho. Isso é importante, a Bíblia nos fala, mas não é só disso que vive um cristão, e não é só disso que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a sermos, porque foi Ele quem estabeleceu a sua igreja. E eu quero falar alguns pontos aqui, queridos irmãos, que comprovam nas Escrituras o argumento que eu estou falando a respeito da palavra de Deus, de que nós não podemos deixar de frequentar a igreja do Senhor e de fazermos parte do corpo de Deus, que é a igreja. Por que nós não podemos deixar de frequentar a igreja do Senhor, queridos irmãos? Porque essa era a prática da igreja primitiva. As pessoas muito falam hoje a respeito da igreja primitiva. Ah, porque hoje em dia o que existe são só antros de corrupção. Não existe uma igreja pura de verdade. Não existe uma igreja boa de verdade. Hoje só existe coisa que as pessoas só querem ganhar dinheiro na igreja, só querem isso, só querem aquilo. Sim, existem essas igrejas, mas lembrem-se que a maioria, queridos irmãos, são de pessoas sinceras, probas, que só querem viver o evangelho de Jesus Cristo. A gente não pode pegar uma parte e colocar como o todo, porque a grande maioria desejam viver o evangelho de Jesus Cristo corretamente. Assim como, se eu me decepcionar com um cabeleireiro, uma manicure, um mecânico, um médico, eu não vou deixar de fazer as coisas que são necessárias nesses profissionais, porque eu me decepcionei com alguém. Estou certo ou estou errado? Certa vez, eu fui pedir um diagnóstico para um médico, e ele me falou assim: você só tem uma ligeira infecção, toma aqui esse remédio que vai combater essa infecção. A infecção não era combatida, Aí o que aconteceu? Eu fui em outro médico. Aí esse outro médico falou assim: você está com câncer, meu amigo. Aí eu falei assim: agora eu estou decepcionado com a classe médica, eu não quero mais saber de médico nenhum. Vocês acham que eu fiz isso? Eu tratei o câncer, eu fiz a cirurgia para a retirada do meu tumor, queridos irmãos. E se eu precisar de um médico novamente, eu vou atrás de um médico. Mas por que as pessoas colocam a decepção com relação à igreja e deixam de procurar a igreja por causa de decepção com alguns? Não pode existir isso. E igreja, deixa eu falar algo para vocês aqui. Perfeita, sem erros e sem falhas, você jamais vai achar na sua vida. Se você achar, você não entra nela, porque senão você vai trazer o defeito para a igreja. Porque a igreja é um lugar de cura, de trabalhar pessoas que estão realmente passando por problemas, dificuldades.
E todos nós temos os nossos erros, queridos irmãos. Mas, diante da graça de Cristo, nós caminhamos para mais perto dele. E essa era exatamente a prática e o entendimento da igreja primitiva. A igreja primitiva, é bem importante nós falarmos, o que é a igreja primitiva? A igreja que começou logo após a assunção, a subida de Jesus Cristo. A igreja primitiva também tinha os seus pecados, a igreja primitiva também tinha suas falhas, mas eles entendiam que eles não podiam viver longe um do outro e que eles precisavam estar congregando. E essa era a prática deles. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos? Eu quero que os irmãos abram a Bíblia de vocês em Atos. Atos capítulo 2, versículos de 42 até 47. Diz aí a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Depois, 43. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Eu quero que vocês prestem atenção a partir do versículo 46, que é onde hoje eu darei essa ênfase a respeito das Escrituras, tá certo? Então, diz ali no versículo 46, diariamente perseveravam unânimes onde? No templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Volta no versículo 46 para mim, por favor, que eu quero que os irmãos prestem atenção a respeito de duas coisas que nós vamos ver aí nessa passagem. Diz que a igreja primitiva se reunia quando? De mês em mês? De ano em ano? Não, se reunia diariamente. Por que eles se reuniam diariamente? Porque eles tinham prazer na companhia um do outro. Eles tinham a alegria de compartilhar de Jesus Cristo um com o outro. E vejam bem, queridos irmãos, porque os críticos daqueles que são contra a igreja ou contra a reunião em templos, porque aqui, queridos irmãos, nós estamos, entre aspas, tá bom? Eu quero só explicar bem aqui para vocês, em um templo, na casa de Deus, tá certo? Por que que entre aspas, queridos irmãos? Porque aqui, nessa época, a palavra do Senhor está nos falando que eles se reuniam no templo, que era onde ainda existia o templo, o segundo templo que foi construído por Salomão. E era uma prática deles se reunirem lá no templo, até o momento em que os judeus começaram a perseguir a igreja, e eles começaram a ter atritos entre eles, por quê? Pedro, João, eles eram judeus, e eles queriam continuar falando da salvação em Jesus Cristo para os judeus, para que houvesse salvação também com eles. Só que aí o que aconteceu? Os judeus, os fariseus, os saduceus, não aceitavam aquilo ali, até que depois eles deixam de frequentar o templo para se reunirem mais de casa em casa. Por quê? Eles foram impedidos de adorar no templo, e depois o templo também foi destruído e eles não adoravam mais no templo. Mas Jesus Cristo, ele foi no templo, ele se reunia no templo, ele adorava a Deus no templo. E os discípulos também adoravam a Deus no templo. Por quê, queridos irmãos? O templo comportava muito mais pessoas, ok? E depois de casa em casa, eles se reuniam também. E as igrejas locais, naquela época, elas começaram a ser de casa em casa. Mas por que de casa em casa? Não é que Deus proíbe, não é que Deus não gosta do templo ou de lugares maiores onde nós adoramos o nome de Deus, e que ele só gosta de cultos no lar, ou de cultos em casa, e que a igreja precisa só se reunir em casa. Não é isso, queridos irmãos. Eles se reuniam em casas por causa da necessidade que eles tinham na época. Porque a igreja, no começo, ela não tinha condições de ter grandes templos. Porque sabemos, queridos irmãos, que até nos dias de hoje, se você quiser construir um grande templo para reunir todo mundo, precisa do quê? De dinheiro. Precisa de condições financeiras para grandes estruturas. Mas isso não quer dizer
que Deus não permita que nos reunamos em grandes lugares, queridos irmãos. Por quê? À medida que a igreja cresce, e assim deve ser, nós precisamos de lugares maiores para nos reunirmos. Mas nos reunirmos em lugares maiores não significa que deixamos de ser igreja. Amém? Porque sejamos sinceros, é legal fazer o grupo familiar, mas ali ele é no máximo para 12 pessoas, 15 pessoas. Porque receber 100 pessoas na sua casa é difícil, é complicado. Por isso que nós precisamos de grandes estruturas para recebermos mais e mais pessoas. Deu para entender, queridos irmãos? Então, como que eles faziam? Diariamente eles estavam reunidos no templo. Então Deus não é contra o templo. A igreja precisa se reunir em lugares maiores à medida que ela cresce. E isso não deixa de ser algo divino. E eles se reuniam, mais importante, diariamente. E perseveravam no quê? Na doutrina dos apóstolos, nas orações e na comunhão que eles tinham, queridos irmãos. Mas, e hoje? O que tem acontecido? Será que nós temos prazer de estar com os nossos irmãos na presença de Deus? Na casa do Senhor? Por quê? Naquela época, eles se reuniam diariamente. Mas hoje em dia, tem sido difícil reunir os irmãos semanalmente, mensalmente. O que dirá diariamente? É lógico que nós não temos a necessidade de nos reunirmos diariamente, isso não é um mandamento do Senhor. Mas nós aprendemos que eles tinham prazer e alegria de estar na casa de Deus com os irmãos. Porque a igreja, queridos irmãos, para um crente, não pode ser um peso. Tem que ser uma grande alegria. Nós estarmos reunidos aqui é uma grande alegria, para mim é uma grande alegria. Eu fico feliz de ver a irmã Salvina, ver a irmã Márcia, ver o João, eu fico feliz de ver o Davi, eu fico feliz de ver o Maicon, eu fico feliz de ver a todos, porque vocês são a minha família da fé. Eu sinto saudades de vocês. Espero em nome de Jesus que vocês sintam saudade de mim, amém? Por quê, queridos irmãos? É o prazer de estarmos juntos. É o prazer de estarmos juntos em união diariamente, partilhando do pão. Mas o que é isso, queridos irmãos? Partilharmos, estarmos um com o outro em união, adorando ao nosso Deus e vivendo de fato em comunhão. Por quê, queridos irmãos? Nós somos uma grande família da fé. Eu preciso de você e vocês precisam de mim. Nós precisamos uns dos outros, porque nós somos uma comunidade cristã, nós somos uma comunidade de fé. Olha como é maravilhosa a igreja do Senhor quando ela se reúne, queridos irmãos. É uma alegria, é um prazer. Você pode até louvar na sua casa, você pode até orar na sua casa, mas é muito mais gostoso quando você vem numa vigília. É muito mais gostoso quando você vem num culto de oração. É muito mais gostoso quando nós estamos aqui louvando ao Senhor juntos. Até porque, queridos irmãos, eu preciso confessar. Quando eu estou na minha casa, louvando a Deus, eu fico ouvindo só a minha voz. E aí é duro. É difícil. Mas agora, quando a gente está aqui reunido em igreja, a gente está ouvindo a voz um do outro, a gente está adorando a Deus, e fica aquele canto bonito, aquele coral maravilhoso da igreja adorando a Deus, é muito melhor. Alguns já diziam que quando a igreja louva ao Senhor, parece que o céu desce. Por quê, queridos irmãos? Porque nós estamos experimentando aquilo que nós vamos passar na eternidade. Tem uma péssima notícia para você. Se você não gosta da igreja hoje, você não vai querer passar a eternidade com Jesus Cristo. Porque eu vou estar lá em nome de Jesus. Os irmãos aqui vão estar lá em nome de Jesus. Então, se você tem algum problema com o irmão que está do seu lado hoje, resolve, porque se Jesus voltar, você vai ficar a eternidade inteira olhando para ele e falando, ah não, esse rapaz subiu. Poxa vida, eu achava que ele ia ficar lá, mas ele subiu. Então resolva seus problemas hoje para não ter que ficar a eternidade inteira se remoendo, amém? Por quê, queridos irmãos? Na eternidade, não vão ter dias, não vão ter horas, não vão ter minutos, não vai acabar nunca o culto ao. Nós vamos passar lá a eternidade inteira.
olhando uns para os outros e adorando o nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente tem que ter prazer hoje já na igreja, porque a igreja é um ensaio do que vai acontecer na eternidade. Então, se você não tem prazer de vir na igreja, aprende a ter prazer, torna a sua rotina, torna uma disciplina na sua vida, porque na eternidade é isso que vai acontecer. É maravilhoso nós estarmos na presença do nosso Deus. O segundo ponto que eu gostaria de trazer essa noite, queridos irmãos, é que frequentar a igreja não é apenas uma opção, mas é um mandamento da palavra de Deus. Ah, pastor, não é possível. Eu quero que os irmãos abram comigo em Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E o que diz no 25? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vejam como que está a ordenança bem no comecinho. Porque eu sempre falo, queridos irmãos, que doutrinas que nós devemos seguir nas Escrituras, ensinamentos que nós devemos seguir nas Escrituras, são quando nós vemos na palavra de Deus ordenanças e mandamentos. Então, quais são os mandamentos que nós devemos continuar seguindo? É o quê? Não deixe, faça, exorte, admoeste, são coisas que são ordenanças da parte de Deus. É mais ou menos, eu chego assim para o Davi, por exemplo, e falo assim: Davi, faz para mim tal coisa, ou faça agora, vá até o mercado e traga um leite. O que é isso, queridos irmãos? É uma ordem, ok? Ou é um direcionamento. Se o Davi for, e ele for no mercado, mas ele trouxer milho, ele foi obediente? Por quê? Eu pedi leite. Se ele falar assim, eu não vou, não sou obrigado, ele foi obediente? E o que a Bíblia fala aqui? Não deixemos de congregar-nos. Ou seja, não é uma opção, é um mandamento do Senhor. Quantos aqui são crentes no Senhor Jesus Cristo? Digam amém. Então, se nós cremos no nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos obedecer quem? O Senhor das nossas almas. E a palavra de Deus, ela é bem clara ao dizer: não deixemos de congregar-nos. Ele fala assim, olha, escolhe aí, vocês fiquem à vontade. Se vocês quiserem vir, vocês vêm. Se não quiser, vocês fiquem à vontade. Não. Ele fala assim, ó, tem jogo, se vocês quiserem ir no jogo, vocês fiquem à vontade. Se não quiser, vocês podem vir na igreja, porque a igreja não é tão importante assim. Não. O que ele fala? Não deixemos de congregar-nos. Ou seja, vir na igreja para o crente não é uma opção, é um mandamento do Senhor. Fazer parte de uma igreja não é uma opção, é um mandamento do Senhor. Por quê? A gente já vai ver mais para frente por que é um mandamento do Senhor. Mas aqui eu só quero que os irmãos foquem neste mandamento de Deus. E deixa eu falar uma coisa para você, querido irmão e querida irmã. Todo mandamento de Deus é bênção para as nossas vidas. Deus não deseja o seu mal. Deus não deseja te matar. Deus não deseja te destruir. Deus deseja que você fique bem, de acordo com a imagem e semelhança de Jesus Cristo. E se você for a imagem e semelhança de Jesus Cristo, o final de tudo isso é o quê? Você ser feliz. Por quê? Se nós seguimos a Cristo, nós somos bem-aventurados e somos mais do que felizes. Ou seja, Deus não quer que você frequente a igreja e seja membro da igreja simplesmente porque eu sou um Deus mau. E eu quero que você frequente a igreja, porque eu quero te escravizar na igreja, eu quero te prender na igreja, eu quero... Não. Porque ele fala assim para você, meu filho, eu te amo, e é melhor para você estar numa igreja protegido, do que lá fora, como ovelha,
sozinha no meio de lobos. Eu quero que você cresça na palavra de Deus. Eu quero que você cresça na sua vida espiritual. Eu quero que você cresça nos caminhos do Senhor. Por isso, queridos irmãos, que nem toda igreja que tem na placa denominacional colocado igreja é igreja. Nós precisamos nos aproximar de uma igreja e fazer parte de uma igreja que esteja próxima da palavra de Deus. Ontem eu fui num café de pastores e aí o pastor até falou, antigamente a nossa indicação era, faça parte de uma igreja próxima da sua casa. Hoje a nossa indicação é, faça parte de uma igreja próxima da Bíblia. Porque nem sempre a igreja que está próxima da sua casa é uma igreja bíblica, é uma igreja que preza pela palavra de Deus. Por isso que é importante a gente estar em qualquer lugar que estejamos, numa igreja que seja bíblica, que seja de acordo com a palavra de Deus. Mas o que ele fala? Não deixemos de congregar-nos. E por que nós não devemos deixar de nos congregar nos dias que nós estamos vivendo? Porque ali no mesmo versículo 25, acompanhem comigo. Antes, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o que se aproxima? O dia. E por que o dia ali está com D maiúsculo, queridos irmãos? Porque não é qualquer dia. É o dia do Senhor, em que Jesus Cristo voltará para arrebatar a sua igreja. Ou seja, as coisas estão acontecendo. Jesus está voltando. Quanto mais o dia se aproxima, mais nós devemos estar em comunhão uns com os outros, para nos congregarmos, para crescermos na fé. Pastor, você está querendo dizer então, que se Jesus voltar e eu não estiver na igreja, eu vou ficar? Não, não é isso que eu estou querendo dizer, queridos irmãos. O que eu estou dizendo é que vemos que o dia do Senhor se aproxima, nós precisamos estar fortalecidos na fé. E longe da igreja, queridos irmãos, eu não consigo ficar fortalecido na fé. É muito mais difícil me fortalecer na fé, longe da comunhão dos santos, da comunhão dos irmãos. E é bem interessante porque nessa passagem aqui, em Hebreus, estava acontecendo o seguinte fenômeno com a igreja do Senhor. A igreja estava sendo perseguida. E o autor da carta aos Hebreus, ele diz assim para a igreja, não deixem de congregar, mesmo diante da perseguição. Na China, semana passada, cristãos foram presos, porque foram desobedientes ao governo que diz para eles que eles não podem se reunir em igreja para adorar a Jesus Cristo, e líderes foram presos, crianças foram presas por amor a Jesus Cristo, por amor à igreja do Senhor. O autor de Hebreus, ele não está falando assim, olha, vocês têm a opção de deixar de congregar se vocês ficarem chateados. Vocês têm a opção de deixar de congregar se alguém virou o rosto para você. Você tem a opção de deixar de congregar se você está um pouco cansado, triste, angustiado. Não. Ele vira para uma igreja que estava sendo perseguida por causa do amor de Cristo, e ele fala assim, não deixem de congregar. Independentemente da situação que você esteja vivendo, não deixe de congregar. Ou seja, se essa igreja não tinha desculpas para deixar de congregar, nós, no atual momento em que estamos vivendo no Brasil com total liberdade, também não podemos inventar e viver de desculpas para não congregarmos na casa do Senhor, queridos irmãos. E se nos perseguirem um dia, ainda assim a gente vai ter que congregar, seja na casa de quem for. Se for necessário, eu abro a minha casa para que lá a gente possa fazer uma igreja. E se me prenderem, tem que continuar com um de vocês. Se eu fosse preso hoje, essa igreja continuaria? Amém. Que assim seja. Porque se o líder for preso, Deus tem que levantar alguém que esteja disposto
a se tornar líder para continuar a obra do Senhor. Lá na China, na última semana, crianças foram presas, idade da Lívia, idade da Alice, idade da Manu. E tiveram que prestar depoimento do que elas estavam fazendo na igreja do Senhor. Você consegue imaginar essa situação? Eu vim porque meu pai me trouxe. Mulheres são torturadas na China porque elas adoram ao Senhor Jesus Cristo. Homens são torturados na China porque adoram ao Senhor Jesus Cristo. Hoje na Nigéria, inúmeros e inúmeros cristãos são mortos por amor a Jesus Cristo. E sabe o que os nigerianos estão fazendo? Adorando a Deus. Congregando-se uns com os outros, mesmo que não tenha teto, mesmo que não tenha paredes, eles estão adorando debaixo de árvores, mas eles não deixam de ser igreja unidos. Por quê? Congregarmos-nos não é opção. É responsabilidade, comprometimento e obrigação de todo aquele que se diz cristão. Por quê, queridos irmãos? O terceiro ponto que eu quero trazer essa noite. O terceiro ponto é, como eu já falei no começo, sozinhos somos cristãos, mas somente juntos é que somos igreja do Senhor. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, para desmistificarmos uma ideia errada que tem aparecido muito atualmente, principalmente nas redes sociais, como YouTube, Instagram, TikTok, Facebook e tantas outras coisas. Mas não somente nas redes sociais, onde eu sei que nós estamos consumindo isso diariamente nas nossas vidas, mas também através de muitos que são contra a igreja do Senhor e usam de palavras ardilosas contra a igreja do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Diz aí, que nós, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. E anteriormente, o apóstolo Paulo está falando a respeito do pecado, da imoralidade sexual, que os homens e as mulheres estavam cometendo, ao se reunirem na prostituição com outras pessoas, a terem relações de prostituição com outras pessoas. E aí ele fala o quê? Vocês estão unindo o vosso corpo, que é templo do Espírito Santo, com uma prostituta. E vocês não sabem que vocês são templo, santuário do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em vós. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo não está falando assim, já que você é santuário de Deus, você fica à vontade para não ir na igreja. Porque você é de Deus, você já é igreja sozinho, você consegue todas as coisas sozinho. Não é isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Mas pessoas mal intencionadas, elas estão fazendo o quê? Pegando esse texto e criando um pretexto, porque está fora de contexto. Qual que é o contexto aqui? É esse. Mas qual é o ensinamento? De que nós somos, de verdade, templo e santuário do Espírito Santo de Deus. Por isso, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós fazemos com o nosso corpo. Porque os pecados que cometemos com o nosso corpo afetam também o templo de Deus que habita o templo do Espírito Santo. Nós somos casa do Espírito Santo. Nós somos morada do Espírito Santo. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Mas isso não é desculpa para deixarmos de ser igreja do Senhor. Porque igreja é quando existe a reunião de dois ou mais. A palavra do Senhor nos diz, onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali estarei. E é claro, queridos irmãos, que existem casos extraordinários de pessoas que não conseguem frequentar uma igreja. Por exemplo, pessoas que estão acamadas, que não conseguem vir à igreja. Mas qual é o nosso papel?
irmos até eles como igreja do Senhor. Existem pessoas que estão presas por causa do amor ao Evangelho de Jesus Cristo. Eles não cometeram nenhum crime. Qual é o nosso papel? Irmos até essas pessoas. E aí, aquele que está sozinho, que está numa solitária, enfrentando a prisão por causa do Evangelho, não tem como ele frequentar uma igreja. Então, a adoração dele acaba sendo solitária, sozinha, independentemente do lugar onde você estiver. Se você estiver no mais profundo mar, ou no mais distante dos céus, do planeta de estrelas, lá Deus estará com você, mesmo que você esteja sozinho. Mas, se você tem a oportunidade de estar congregando, isso deve ser algo que nós devemos fazer, como eu já mostrei, é um mandamento do Senhor. E esse trecho aqui das Escrituras não é uma desculpa, como muitos usam aí, para nós não congregarmos e não sermos igreja do Senhor, porque nós só somos igreja quando estamos reunidos. Por quê? Eu quero abrir com os irmãos alguns trechos das Escrituras. Existem coisas que só são possíveis fazermos no plural e não no singular. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. O que diz aí a palavra do Senhor? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Ele está falando assim, porque assim como o corpo é um e tem só um membro, tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. A igreja é o corpo de Cristo nessa terra, queridos irmãos. É o corpo espiritual de Cristo. E nós precisamos uns dos outros. Alguém aí já fez alguma cirurgia de retirada de alguma coisa? Às vezes você retirou uma vesícula. Às vezes você teve que passar por alguma cirurgia de retirada de dedo ou alguma coisa. Aquele órgão ou aquele membro vive sem o corpo? Mão sozinha, viva, só existe na família Adams. Que é a mãozinha que vai para lá, toca piano, faz isso, faz aquilo sozinha, sem o corpo. Mas alguém já viu isso na realidade? Por quê? Você faz parte do corpo e você não pode viver sozinho. Eu faço parte do corpo e eu não posso viver sozinho, queridos irmãos. Por quê? Nós fazemos parte de um todo, que é o corpo de Jesus Cristo. Ainda que eu seja o dedão, eu sou importante para o corpo de Cristo. Ainda que eu seja a pontinha da unha, eu sou importante para o corpo de Cristo. Ainda que eu seja o ombro, eu sou importante para o corpo de Cristo. Por quê? Todos nós somos um corpo. E existem coisas que só podem ser feitas no corpo, na pluralidade. E eu quero que os irmãos abram comigo Romanos 12:5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Fazemos parte de um corpo. Depois eu quero que os irmãos abram em Hebreus 3:13. Diz assim a palavra do Senhor: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Ou seja, aquela coisa de Satanás, de que eu faço o que eu quero da minha vida, eu vivo da maneira que eu quero, do jeito que eu quero, isso não é o pensamento da igreja do Senhor. Por quê? Nós temos responsabilidades uns com os outros. Nós temos obrigações uns com os outros, queridos irmãos, que é de nós nos exortarmos, sim. Mas só é possível exortar quando nós somos mais do que um. Por quê? Você já imaginou a seguinte cena? Eu sou pastor. Aí eu falo assim, eu sou pastor. Eu conheço a palavra, já fiz teologia, eu sou suficiente para mim mesmo. Eu não preciso de ninguém puxando minha orelha. Se eu errei, eu vou na frente do espelho e falo assim, você está errado. Você pecou. Vocês acham que eu vou fazer isso?
Ou o meu coração estando endurecido pelo pecado, eu vou fazer isso ou eu vou fazer? Continua assim, hein? Você é o cara, hein? Parabéns, olha como você é bom. É necessário que alguém chegue para mim de vez em quando e fale assim, olha, você errou nisso. Você errou naquilo. Por quê, queridos irmãos? Nós só podemos exortar uns aos outros na pluralidade. Isso é ser igreja do Senhor. É bom, é maravilhoso. É ou não é? Receber um puxão de orelha, não é bom? Não é. Vamos ser sinceros, não é. Gostei da sinceridade da irmã lá. Não é legal a gente receber um puxão de orelha, não é? Mas deixa eu falar uma coisa. Se você estiver caindo no abismo e alguém chegar para você e falar assim, meu amigo, você está indo para o abismo, sai daí e volta. Você pode até não gostar, mas depois você não vai agradecer porque você não morreu? Isso é exortação. Isso é puxar a orelha. Às vezes os filhos não gostam da disciplina, mas a disciplina ela é necessária para conduzirmos os nossos filhos nos caminhos corretos. A disciplina também reside no amor. Outro ponto. Eu quero que os irmãos vejam também comigo, primeira carta aos Tessalonicenses 4,18. E também 2 Coríntios depois 1,4. E a gente já está para encerrar, tá, queridos irmãos? Diz assim a palavra de Deus. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18, que é no contexto da volta de Cristo e a respeito dos mortos que subirão com Cristo. E aí o apóstolo Paulo fala para eles o seguinte, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que consolação é essa? Eu tive um familiar que morreu. Eu estou extremamente entristecido com isso. O apóstolo Paulo adverte a igreja de chegar para o irmão que teve um familiar que morreu em Cristo e falar assim, olha, você perdeu ele agora, mas um dia nós nos reencontraremos na glória do Senhor. Isso daí traz o quê? Alegria para os nossos corações, porque nós sabemos que aqui não é o fim de todas as coisas. Por isso que ele fala, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E depois também, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4, diz assim, é Ele, Deus, que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Ou seja, igreja não é apenas para exortação, admoestação, igreja também é para consolo daqueles que estão feridos. E aqui, queridos irmãos, existe uma infinidade de pessoas que estão dentro das igrejas sem consolo, sem um braço, sem um ombro amigo, sem um abraço que venha trazer um consolo, queridos irmãos. Porque verdadeiramente, como igreja, nós estamos falhando muitas vezes em só apontar os erros e trazer julgamento, sem apresentarmos a solução para aqueles erros e apontarmos também que nós estamos dispostos a ajudar aquela pessoa a sair daquele erro. O que é isso, pastor? Meu irmão, minha irmã, você está errado, mas eu quero orar pela sua vida. Eu quero estar, sei lá, fazendo um propósito de oração pela sua vida. Eu quero que você esteja junto comigo para aprendermos mais da palavra de Deus. Eu quero estar te discipulando, eu quero estar com você, eu quero estar cuidando de você, eu quero estar cuidando do seu casamento, eu quero estar cuidando da sua vida, eu quero estar te ajudando a sair do buraco onde você se encontra. Porque isso é ser igreja do Senhor. Igreja do Senhor não é olhar as pessoas no buraco e falar assim, o que você foi fazer aí? Você é burro, hein? Pô, abestado. O que você está fazendo aí? Eu falei para você não fazer isso. Também, lá, falei, hein? Caiu. Mas aí a gente se esquece. Ih, rapaz, o fulano caiu. Ou, alguém traz uma escada. Ou alguém joga a corda. Traz um helicóptero para a gente resgatar o fulano do buraco. Isso é ser igreja do Senhor. Consolarmos uns aos outros. E por último,
Eu quero só que os irmãos estudem na casa de vocês depois, 1 Coríntios capítulo 12, que vai falar a respeito dos dons espirituais. Nós só somos igrejas e somos edificados porque temos diferentes dons. Eu tenho o dom e o chamado pastoral, você tem um dom e um outro chamado na sua vida, queridos irmãos. E nós necessitamos uns dos outros. É por isso que nós precisamos, como um corpo, auxiliarmos uns aos outros na presença do nosso Deus. Isso é ser igreja. Ser igreja é ter disciplina, comprometimento uns com os outros. Por quê, queridos irmãos? Eu te amo. Eu tenho um compromisso com você. Eu amo a sua vida. Eu quero estar com você. Eu quero usar dos meus dons para edificar a sua vida. E eu quero que você utilize os seus dons para edificar a minha vida assim também. Isso é ser igreja do Senhor. Por isso, queridos irmãos, que é importantíssimo nós termos compromisso com uma igreja do Senhor. Somos membros uns dos outros. Adoramos ao mesmo Deus. Somos habitados pelo mesmo Espírito. E nós somos edificados num corpo que é a igreja do Senhor. Amém?